Olá, gente querida, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez. Hoje vamos aqui refletir sobre a nossa vida no dia a dia. Será que a gente tem o hábito da autossuficiência? Qual é o seu maior pecado? A autossuficiência é o maior pecado da nossa amiga Heidi Ford, que escreve pra gente do Tennessee. Ela disse que ela é sempre muito focada, orientada pelos seus objetivos e propósitos, né? E embora ela esteja servindo a Deus como uma capelã num hospital, ela diz que faz as coisas para Deus, mas nem sempre ela faz as coisas com Deus. E essa é uma boa pergunta para você poder responder. Muitas vezes, na interação com os pacientes, ela concede o apoio emocional, espiritual, ora com essas pessoas, para depois perceber que ela não se comunicou com Deus enquanto ela estava vivendo todo esse processo. O paciente foi abençoado, foi encorajado, mas tudo poderia ser ainda melhor se Deus estivesse presente, sabe? Ou melhor, Deus estava presente, mas se ela estivesse em sintonia com Deus naquele momento. Ela teve que confiar nela muitas vezes no seu período de crescimento por algumas coisas que aconteceram na vida dela. Mas ela precisava ser mais parecida com Jesus. Sabe por quê? Porque assim, quando você desenvolve a autossuficiência, você corre um risco muito grande. Né? Jesus, ele poderia ser autossuficiente, afinal ele era Deus, mas ele não tinha esse tipo de atitude. Ele disse, eu não posso fazer nada por mim mesmo. Ele falou também que as palavras que ele dizia, ele não dizia por ele mesmo, mas era o Pai que permanecia nele, que fazia todas as boas obras. Então, queridos, Jesus podia confiar em si mesmo, afinal ele era um Deus em carne e osso. Mas na vida dele toda, ele mostrou dependência de Deus, momento a momento. Jesus era muito consciente da fragilidade da humanidade, da potência, da astúcia do inimigo. E olha, se Jesus era tão dependente, por que a gente acha que pode ser independente? A gente acha que pode ter força suficiente para lutar contra as tentações? Bom, a Heidi, com o passar dos anos, aprendeu isso. Só que era assim, às vezes ela esquecia de si mesma e era dependente de Deus, daqui a pouco ela... Não, já não era mais, já estava autossuficiente. Aí ela reaprendia todo esse processo, né? Mas enfim, ela disse que algum tempo atrás, não muito tempo, ela estava em uma das reuniões e iniciou uma conversa com uma mulher que ela não conhecia antes. E ela disse que ainda bem que ela estava falando com Deus no seu coração enquanto conversava com aquela mulher. Ela escutou aquela mulher, mas ela também ouvia a Deus. E depois um pensamento se formou na mente dela, porque é assim que o Espírito Santo faz, ele vai falando ele vai dando impressões para a gente, ideia, né? Enfim, e a ideia foi, olha, fala com essa mulher e volta a conversar com ela a respeito de um relacionamento que ela interrompeu e que ela falou muito superficialmente. Veja, Deus ajudou a nossa amiga aqui a inserir o assunto desse rompimento de uma maneira muito boa na conversa, de tal maneira que aquela pessoa com quem ela tinha conversado começou a abrir o coração e daí expôs toda a dor daquela experiência. E era aquilo que aquela mulher precisava compartilhar para poder, sabe, iniciar um processo de cura, para que Deus a pudesse curar. E isso não teria acontecido se a comunicação da Heidi com Deus não tivesse acontecendo. Se ela tivesse com aquele princípio da autossuficiência, isso teria passado batido e não teria feito a diferença na vida daquela mulher. Sabe, gente, a gente precisa confiar nos dons que Deus nos deu, mas não de tal maneira que a gente viva independente de Deus. Não, a gente tem que andar totalmente em sintonia com o Senhor, momento a momento, para que Ele possa realizar o seu trabalho de cura, não só na nossa vida, mas na vida dos outros, por meio de nós. Que Deus abençoe você, viu? Trabalhe com Deus, não somente para Deus. Ótimo dia!